Olá, pessoal, muito boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá que horário que você vai estar escutando esse podcast. Estamos aqui, já estamos no nosso quarto podcast de saúde e espiritualidade aqui no HPM, né? A gente está falando, trazendo essa novidade para Macaé. O que é isso? Espiritualidade na saúde. A gente que está ali com o NAER, né? Eu sou voluntária do NAER. Hoje quem está aqui conosco novamente é a nossa amiga Cristiane Nel, aqui do setor de humanização do NAER. Estamos aqui também com o secretário de Cultura, o Leandro Mussi, e estamos também com o padre Gleison, aqui hoje, nos dando aqui essa oportunidade de estar aqui com essas pessoas maravilhosas que a gente conhece aqui em Macaé, que tem feito a diferença na nossa cidade. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão, acredito que mais prática. Na semana passada a gente falou sobre a questão de ciência e espiritualidade, baseado em ciência. Tudo aqui a gente está trazendo questões da ciência, junto com a nossa professora aí, que está sendo nossa parceira da UFRJ, a Cássia Tavares. A gente fala de prática também, do voluntariado aqui no HPM, nos leitos, que começou em abril, né, com todo aquele curso. E hoje a gente tem aqui pessoas especiais e a gente vai falar aqui mais de questões na prática mesmo, no dia a dia, como que é vivenciar essa religiosidade na prática, o que isso traz para esses fiéis em questões de milagres, de cura, de mudança de percepção de mente, de melhoras dentro do seio familiar, enfim, uma coisa mais prática relacionada ao seu dia a dia, como você vivencia toda essa fé, toda essa prática religiosa, né, padre? E o Leandro aqui depois também, ele que é um cara, assim, uma pessoa muito amiga e que ele é uma pessoa muito de fé, que eu tenho acompanhado o trabalho dele aí, tá fazendo um trabalho de excelência em Macaé. E é uma pessoa que eu me identifiquei muito porque eu vejo que ele é uma pessoa de muita fé. Então ele carrega esse valor que me chama muito a atenção. E a Cris também, que pratica aí também essa religiosidade. Ela deu aqui um relato de caso na semana passada, quando ela transcende, na hora que ela começa a tocar piano, porque a espiritualidade também está na arte, na música, não é isso? Então a gente vai fazer essa ligação aí. Gostaria que o padre aí se apresentasse, nome, onde nasceu, o que te trouxe a Macaé, contar um pouquinho da sua trajetória e depois a gente passa para o Leandro. Nossa, quanta coisa. Eu já quero agradecer mais uma vez aí pelo convite, é um prazer estar aqui com a senhora, também a Cristiane, ao secretário, meu amigo corredor, né, Leandro Mussi. Eu nasci num lugar que hoje em dia só tem pasto, né? Eu nasci num lugar chamado Brejo Grande, né? Isso aí. Brejo Grande era um lugarejo do município de Itaucara, que é noroeste fluminense. Lá nasci, vivi a minha infância e depois, por questões de estudo, fui fazer o ensino, a segunda parte do ensino fundamental, que agora já mudou de nome, né? A quinta série. E fui para um distrito, o quarto distrito de Itaucara, chamado Jaguarembé. E lá fiz, né, o meu de quinta a oitava série, mas isso em 1995, já vai denunciando a idade. E ali estive residindo até o ano de 2003, quando eu ingressei no seminário em Nova Friburgo para estudar, naquele período que se estuda, e depois, né, vir a ordenação sacerdotal. Cheguei aqui em Macaé no dia 27 de dezembro de 2010, uma segunda-feira à tarde, chuvosa, e aqui estava chegando. E estou aqui até hoje, né? Então a igreja me confiou uma missão. Estou pároco da paróquia de Santo Antônio até hoje. Ajudo o bispo numa função, né, um pouco pesada, que chama-se de vigário episcopal, né, a fazer às vezes do bispo numa determinada região. Aqui chamamos o vicariato litoral, que é a que compreende que os municípios de Quissamã, Carapebus, Conceição de Macabu, Triunfo, que é distrito de Madalena, Macaé, Rio das Ostras, e Casimiro de Abreu, né, que inclui Barra e Casimiro. Então,
estamos aqui e feliz da vida. Sou macaense de coração, de título, feliz, né? E aqui espero ficar por um bom tempo. Bacana, padre. Antes de fazer outra pergunta para você, eu gostaria que o Leandro se apresentasse, falasse um pouquinho. Bom dia, né? Como você falou, boa tarde, boa noite, quando estiverem assistindo. É um grande prazer, Jandiara, estar aqui na sua presença, né? Uma grande amiga da família, somos grandes amigos, né? O esposo, os filhos. Um grande prazer também estar aqui com a Cristiane Nel, né? A coordenadora do NAE. Padre Gleison, grande corredor, né? Meu amigo, meu padre, meu orientador espiritual, a gente conversa muito. É um grande prazer. Macaense, a idade precisa falar? Não, só se quiser. Os já vão denunciando. Eu fiz agora há pouco tempo, não tem problema. 45 anos, nascido aqui, criado aqui, tenho os filhos aqui, batizado aqui, crismado aqui, casei aqui, né, na paróquia Nossa Senhora da Glória. Que é a data? Vou te dar a data. Mas não há necessidade. E eu sempre falo o seguinte, quero ficar velho, quero morrer na minha cidade, quero ter meus netos aqui na minha cidade. Uma cidade que eu amo, uma cidade que hoje eu me dedico. Né? Acabamos de falar isso agora, né, Padre Gleison? Hoje o dia foi bem puxado e ainda não acabamos. Ainda tem mais 2 reuniões depois daqui. Mas é um prazer muito grande estar aqui, sentado nessa mesa com vocês. Prazer é todo nosso. Antes de eu começar, a Cris também tem uma pergunta, né? A gente vai falar aqui, a gente vai hoje mais para as questões mais práticas, né? Mas a religiosidade, ela promove essa espiritualidade. Mas eu quero dizer também que existem pessoas que também são espiritualizadas, mas que também não praticam, não exercem essa comunidade, né? Vamos dizer, a arte também, a pessoa se desenvolve através da espiritualidade, a música, né? A família, né? Eu gosto sempre de comentar aqui que tem um livro do Dr. Moisés Grossman que diz família é Deus. E eu lembrei aqui novamente de um leito onde a gente foi, de uma criança que ela não tinha religião, mas a fonte de suporte dela e de esperança era a família. E aí a gente se depara com pessoas que têm famílias dilaceradas e que não conseguem enxergar o belo, que não conseguem ter esperança, né, dentro dessa forma de estar no mundo, que é a família, que é a espiritualidade também. Hoje a gente vai falar de religiosidade, de práticas, né, que levam também a essa espiritualidade. Ô padre, por que teologia? Por que ser padre? Fala pra mim. Nossa. Começou pesado, né? Nossa. A teologia, né, é o que nós podemos resumir assim, é o estudo de Deus, o estudo das coisas de Deus, né? Quando eu fui ordenado padre, primeiro que eu disse que não queria ser padre. Então, eu tinha meus conflitos com o papai do céu. Não, eu queria casar, ter aí 5 filhos, né, e tal, enfim. Mas aí fala que o papai do céu puxou meu tapete, me deu uma rasteira e disse que não, né? Então a vontade dele era de que eu fosse sacerdote, estou aqui, né? E feliz, faria tudo de novo. E se eu sou padre, então estarei agindo na pessoa de Cristo, fazendo as vezes de Cristo aqui. A gente fala que é uma união intrínseca, não se separa. De tal, Jesus e eu e Jesus, de tal maneira que quando eu chego para poder dizer, né, para uma pessoa, fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquela pessoa está sendo batizada. Quando eu digo, e eu te absolvo, né, dos seus pecados, então, ou seja, é o Cristo ali que absolve dos pecados, né? Então a gente fala assim, nós agimos na pessoa de Cristo. E claro, eu preciso conhecer um pouquinho daquele que eu vou fazer as vezes dele, estarei a serviço dele. Então, são 4 anos de teologia, né, uma faculdade. Para ser padre, fazemos 2 faculdades, filosofia e teologia. Isso nos ajuda, por meio da Sagrada Escritura, do estudo da moral, do direito canônico, de outras disciplinas, a conhecer mais a fundo Jesus Cristo, a sua igreja,
a doutrina, né? Para que, em nome da igreja, em nome de Deus, nós não possamos falar besteiras por aí, que às vezes a gente encontra muitas coisas ditas em nome de Deus, mas quando nós esprememos, quando nós vamos um pouco a fundo, percebemos que aquilo ali não condiz tanto com Deus único e verdadeiro, né? Então, é necessário estudo, e aí a teologia nos dá todo esse suporte. Bacana, padre. Quando você diz que você não queria ser padre, né, e que você queria ter uma família, você então foi os teus pais que te induziram a ser padre? Como que foi essa ligação com Deus? Você diz que Deus fez isso. Ele falou com você. Me diz um pouco dessa transcendência, dessa mudança de percepção de mente, porque eu entendo como psicóloga que milagre não é só milagre na forma, cura de um câncer, como a ciência hoje traz para a gente muitos relatos de casos que pessoas que praticam a sua crença, a sua fé, elas se curam mais daquelas que não praticam. A ciência hoje comprova isso. Existem muitos estudos sobre isso. E como que foi essa relação sua com Deus? O que você sonhou? Você ouviu vozes? Me diz isso. Ou seus pais te impulsionaram para esse lado? Me fala dessa conexão com Deus aí. A senhora, como profissional da saúde, consegue perceber coisas que uma pessoa que não está tão envolvida naquela área, naquela situação, conseguiria perceber, né? E às vezes a pessoa não precisa dizer, mas a senhora olha, tem um olhar diferenciado e acaba percebendo situações, né? A mesma coisa acontece com a questão da fé. Deus não vai mandar um WhatsApp para poder dizer: oi, eu estou te chamando, eu quero que você seja isso, eu quero que você case ali com aquela pessoa, tal. Quando nós olhamos um pouco no retrovisor da nossa história, nós também vamos percebendo a ação de Deus, né? Primeiro, nunca tive apoio, né? Eu sou filho de pais separados, né? E eu falo que num processo de separação dos pais, os filhos são os que mais sofrem, né? Então eu passei por esse sofrimento na pele. Eu tinha 8 anos quando os meus pais se separaram. E fui morar com os meus avós paternos e com o meu pai, né? E um tio meu também. Quando, lá na minha roça querida, lá no Brejo Grande, lá nós não tínhamos nenhuma manifestação religiosa. Éramos assim, os meus avós eram os católicos não praticantes, porque também não tinha como praticar a fé. Tinha uma celebração que era uma ladainha e uma procissão de São Sebastião no dia 20 de janeiro, numa capelinha, né, de um grande homem importante na minha vida, o professor Ronaldo Lessa, foi quem me alfabetizou. Então era a única prática religiosa, mas a minha avó era uma mulher religiosa, porque eu via a minha avó em casa, recolhida, né, em algumas datas especiais, fazendo a sua oração, acendendo uma velinha e me ensinando algumas orações, né? Então era uma prática religiosa que se tinha. Com a separação dos meus pais, a minha mãe já era uma pessoa mais religiosa, praticante. Fomos para a Casa da Bênção, né, uma igreja evangélica. Depois fomos para a Assembleia de Deus. A família da minha mãe, uma boa parte da família materna é evangélica. Depois disso, eu fui morar com os meus avós, já em Jaguarembé, então por iniciativa mesmo. Eu estive na igreja presbiteriana, terminei na igreja batista. Que legal, padre. Eu já turistei bastante, né? E aí uma prima minha, Maria Cristiane, ela era católica e tinha missa uma vez por mês, que era todo terceiro domingo, 10 horas da manhã, lá na comunidade de Santo Antônio também. E ela falava: Gleice, vamos à missa? Eu disse: não, porque eu ia para o culto, ia para a escola dominical. Vamos à missa? Não. Vamos à missa? Não. Aí teve um dia que eu já não tinha mais coragem de dizer não para ela. Falei: ai, tá bom, eu vou. E aí eu fui à missa. Mas eu fui à missa deixando claro que eu, evangélico, estava indo ali para fazer a vontade dela. Eu, só para deixar claro, respeito demais os meus irmãos evangélicos, né? Tenho pastores que são amigos, né? Até mesmo pela minha própria história, eu preciso respeitar isso. Mas aconteceu um fato que hoje eu olho para trás e digo assim: sinal. Eu me lembro que o padre, tadinho, até morou comigo, morreu aqui comigo em Macaé, Padre Amauri, tinha dificuldade de leitura, e aí calor danado, aqueles 3 ventiladorzinhos lá, teco lá, as velhas tudo desafinadas, com todo respeito, né? Maria Luísa, Sena e outras lá, né? Tal. Padre, você é uma figura. Olha. E aí aquilo, eu falei: gente, que vergonha, né? Eu lá na Igreja Batista, a gente cantava, falava da arte, né? Como que é importante a arte para nos conectar com o sagrado. Então cantávamos e o canto era afinado, os instrumentos afinados, e chegava na missa, era um horror. Falei: meu Deus, como é que as pessoas podem fazer isso, gente?
E aí, no momento daqui no culto católico, que nós chamamos o ápice da celebração, que é a consagração para a Eucaristia, né, que é a consagração do pão e vinho, que se transformarão ali pelas palavras e imposição de mãos no corpo e sangue do Senhor, eu me lembro que eu falei assim, bem, se eu ficar de pé, eu vou chamar a atenção de todo mundo que está ajoelhado. Ao mesmo tempo, eu não vou me ajoelhar diante desse pedacinho de pão, porque eu sei que isso aí é um pedaço de pão. Então, não rola. Então, eu vou sentar. E aqui, sentadinho, estou aqui. Mas eu, no meu coração, dizendo, o que esse pessoal está fazendo? Olha a perda de tempo. E eu me sentindo dono da razão e da verdade. Só que nisso, as minhas mãos começaram a suar, né, na hora da consagração. E eu me senti mal. Eu falei, já sei, é porque eu estou em jejum. Então, não comi nada, 10 horas da manhã, né? Então, vai ver que é por isso que eu estou passando mal. Isso foi uma vez, isso foi uma segunda vez, isso aconteceu uma terceira vez. Aí eu comecei a questionar uma série de coisas, porque eu penso que um dos grandes princípios para nós lidarmos como irmãos é o respeito, né? E eu preciso respeitar uma pessoa que diz que ela não crê em Deus, ela tem direito. Eu preciso respeitar alguém que diz, olha, que é do candomblé, que é umbandista, que é kardecista, que é evangélico. Eu tenho que respeitar isso. Jesus fazia isso, né, padre? Muito. Né? Ele não metia o pé na porta para arrombar o coração e a vontade de ninguém. E eu escutava, né, ali pessoas dizendo assim, olha, quem é católico vai para o inferno. E eu me lembro de uma atendente do supermercado, tadinha, Neuci, e ela era católica e falei, gente, Neuci vai para o inferno. E aquilo me partia o coração, dizer, ela vai para o inferno. Mas por que ela vai para o inferno? Porque ela é católica. E eu não conseguia ver na atitude dela coisa para levá-la para o inferno. Uhum. Eu falei, engraçado, então, ou seja, aqui no mercado nós podemos ser amigos, mas fora daqui não podemos ser amigos. Então, era uma grande confusão na minha cabeça. E na escola, com os amigos, e a minha prima, que insistia para ir à missa, eu falei assim, quer saber uma coisa? Eu vou começar a ir lá, nesse lugar lá da igreja, da católica, para ver como é que é esse negócio. Porque agora, eu fiquei inquieto com aquilo. Como é que eles vão para o inferno? E eu comecei a estudar. Comecei a entender um pouco do processo, do culto do católico, né, da estrutura, do que acontece cada coisa, por que impõe as mãos, por que senta, por que levanta. E aí o pessoal começou a dizer, vai ser padre. Eu falei, não vou ser padre. Eu quero casar, quero ter os meus filhos e tal. Aí me apaixonei pela professorinha, né, aquela coisa de criança, meu Deus do céu, né? E aí tal. E eu falei, não vou, vai ser padre. E eu até me afastei da igreja, aí fiz a primeira comunhão, e me afastei da igreja, por tantas pessoas me perturbarem o juízo, dizendo que eu iria ser padre, e eu não queria ser padre. Eu falei, não volto mais na igreja, para provar para eles que eu não quero ser padre. Só que eu estava querendo me boicotar, né? Porque, seja, se Papai do Céu chama, é Ele quem nos vai dar, né, ali os meios para sermos felizes e fazermos a vontade dele. E aí todo mundo falando, estou resumindo muito brevemente, né? Todo mundo falando, vai ser padre, vai ser padre, vai ser padre. Eu digo, eu não quero ser padre. Mas aí começa lá assim, por que eu não quero ser padre? E eu não conseguia encontrar razões para não ser. Mas eu não quero ser. E aí o padre, que foi até que me encaminhou para o seminário, disse assim, você vai ser padre. Eu não vou ser padre. Não tem assunto. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, sabe uma coisa? Eu vou fazer um retiro para ver o que é que Deus quer. E aí eu terminei meu ensino médio com esse dilema. Só que na comunidade eu já fazia tudo, né? Eu lia, eu cantava, eu abria a igreja, eu limpava, fazia tudo, tocava o sino, fazia tudo, né? E aí eu falei com Deus, olha, eu quero um ano. Um ano eu não vou pensar em namoro, um ano eu não vou pensar em ser padre. Eu quero um ano para um discernimento, mas eu quero ficar em cima do muro. E eu vou ver onde é que o Senhor me conduz. Porque eu não quero ser padre. Um gato, né? Mas eu já tenho claro, não quero ser padre. Fui fazer o retiro. E pus esse propósito. Quanto tempo de retiro, padre? Um final de semana. E aí eu falei, o senhor tem que falar comigo, porque eu não quero ser padre. E aí quando nós chegávamos no retiro, tinha que tirar uma bendita de uma mensagenzinha lá, e era aquela mensagem que norteava o caminho. Aí eu tirei a mensagenzinha que dizia, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Aí eu olhei e falei, não, isso aqui não serve. Devolvi aquela mensagenzinha e tirei outra, e que dizia, o homem constrói muros, Deus constrói pontes que une o homem a Deus, que é a religião, né? Falei, não, isso também não serve, vou pegar a terceira. No que eu ia pegar a terceira, alguém grita, não vale, é a primeira que vale. Falei, meu Deus, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Mas eu não quero ser padre.
Aí eu fui fazer uns encontros no ano seguinte, no seminário em Nova Friburgo, que a gente chama de encontro vocacional, que é para ajudar nesse discernimento. Mas eu já tinha claro, como 2 e 2 são 4, que eu não queria ser padre. Aí eu faltei o primeiro encontro, fiz o segundo, né, o encontro, foi um horror. Fiz um outro encontro, foi terrível. Ele estava decidido, falei, vou fazer o próximo encontro para nunca mais voltar, porque eu não quero ser padre. O encontro foi maravilhoso. Fiz o encontro seguinte, tô aqui. Feliz da vida. Claro, tem muito mais coisas por aí, né? Mas é como nós vamos vendo a sutileza de Deus. Então hoje, quando eu olho no retrovisor, assim, qual é a grande graça de ser padre? É exatamente a possibilidade de trazer Jesus aqui. E essa presença de Jesus se torna real dentro da Igreja Católica pela Eucaristia. Então, quando eu via Padre Amaury lá atrás, impondo as mãos sobre pão e vinho, que eu achava que estava passando mal, eu já prefiro dizer assim, já era Jesus me cutucando para dizer, é ali que eu te quero, viu? É ali que eu te quero. Deixa eu cortar rápido. Pode falar. Fora de ser padre, ele é o nosso vigário episcopal da Diocese de Nova Friburgo aqui, no litoral, né? Se a gente não ganhar o céu por conta disso, não ganha mais. Quantos padres hoje? São 20 paróquias, então 22, 23 Tá vendo, Jandiara? Então não é só padre não, tem 22 padres também. Bacana. Gente, muito legal ouvir essas histórias, né? Aqui a gente vai falar de tudo, né? Inclusive porque o NAE é o Núcleo de Assistência Espiritual e Religiosa, né? Coordenado aqui para nossa amiga Cris, né? E a gente aqui vai falar sobre ciência, filosofia. Hoje a gente está falando sobre religião, né? E só que o NAER, ele não é proselitismo religioso, ok, gente? A gente quer deixar muito bem claro isso. A gente está dialogando com vários conhecimentos. O padre aqui, ele é formado em filosofia, teologia, né? Então a gente precisa dizer, né, que o NAER não é proselitismo religioso. Ele é um trabalho de escuta atenta, onde a gente ouve o paciente, né, e a gente muitas das vezes se depara até com pessoas ateias, crianças que não têm religião, porque a gente sabe que hoje a humanidade ela está um pouco, como eu vou falar, sem muitas práticas religiosas, né? Elas estão muito mais envolvidas na questão da cultura, dos afazeres, da família, né? E às vezes, mas todos acreditam, a maioria acreditam em Deus, né? Vamos dizer assim, 90%, se você vai nos leitos do HPM, todos acreditam em Deus, né? Então, todos, né, e todas as religiões também, elas falam dessa questão de uma vida após a morte, né? Então isso é muito forte. A Cássia que fala isso, né, essa coisa transcendental está bem dentro do ser humano. A filosofia acho que explica um pouco isso, né, padre? Então, quando a gente chega num leito de uma pessoa ateu, existem algumas frases abertas que a gente faz para essa pessoa, né? O que te traz sentido na vida? Porque a gente não pode chegar ali e impor as nossas crenças, né? A gente não pode de maneira alguma. O padre, ele tem um trabalho, o NAER tem outro. Então, eu quero deixar aqui bem claro, né? E a gente fala de questões de mudança de percepção de mente. Então, a gente, quando leva, assim, para o leito, a gente pergunta o que te traz sentido na vida, o que te traz força, o que te traz esperança. E a gente pega esse gancho e trabalha dentro desse paciente essa força para que ele possa ser resiliente nesse momento desafiador aonde ele está lá hospitalizado, não é verdade? Eu queria agora passar para o Leandro, quando a gente fala de arte, importante, o padre falou aqui, arte importante para se reconectar com o sagrado, né? Trazendo aqui a questão da cultura, né? A Cris tinha até, da música, a Cris tinha até, vou passar a palavra para a Cris aqui, ela tinha até algo para a gente se conectar com isso, né? O que a gente está buscando aqui também é uma união. Um elo, né? Um elo. Com a Secretaria de Cultura. Sim, pode falar, então, Cris. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem, né, vai assistir a gente. Eu sou a Cristiane,
Nel, já me apresentei aqui nos outros podcasts, né? Eu sou administradora no HPM desde 2011 e atualmente eu estou coordenando o NAER, nosso Núcleo de Assistência Espiritual e Religiosa, né? Foi construído pela Comissão de Humanização do HPM. Lá no HPM a gente tem um grupo de trabalho de humanização e a gente prepara estratégias para valorizar o servidor. Então, em alguns momentos a gente percebe que o servidor ele está muito estressado, desgastado, precisa ser cuidado. Né? A gente fala cuidar de quem cuida. Então, no ano de 2018, nós levamos os alunos da EMARTE para se apresentarem ali no HPM em alguns horários estratégicos, né? E em alguns locais também, que não pode ser dentro do leito, que não pode ser dentro do setor. Então, a gente fez ali apresentações na recepção principal e ali a gente percebeu que vários servidores iam assistir essa apresentação. Então, foi um momento muito agradável ali, né? Porque a música traz isso, né? Traz um equilíbrio, traz um momento ali agradável, né? O ambiente hospitalar é um ambiente muito pesado, né? Então, nesse momento, era um momento muito importante, tanto para os servidores que estavam ali trabalhando, que eles saíam até do setor para assistir as apresentações. E aí, assim, foi um momento muito, muito importante para os servidores. Pode pedir, ali. Você quer pedir, né? Ah, eu queria pedir. Eu queria pedir a ajuda do secretário para firmar esse elo, né? E a gente firmaria a Secretaria de Cultura presente no HPM. Seria muito importante para os servidores, para os familiares e para até os acompanhantes, que a gente convidando, eles vão lá para a recepção e assistem lá as apresentações. Não tenho dúvida nenhuma do que você está falando. Em primeiro lugar, parabenizar pelo seu trabalho lá, né? A gente vem acompanhando. Eu não tenho dúvida nenhuma. Veio na minha cabeça aqui agora, eu acho que o Padre Gleison me acompanhou. Amigos nossos, agora que eu estou lembrando também, o Ralph e a Glaucia, quando sofreram aquele acidente, gravíssimo, né? O Ralph Dutra e a Glaucia. E nós fizemos um trabalho pela igreja, né, da Paróquia Nossa Senhora da Glória, que pertence à Paróquia Nossa Senhora da Glória, aqui no Cavaleiros. E ali nós abraçamos de corpo e alma aquela família que estava passando por um momento muito delicado. Né? Eram cinco da mesma família que sofreram um acidente de lancha, naquela, se não me engano, tem 5 anos, fez agora em abril. Lembro. Né? E são meus irmãos, né? Não é irmão de sangue, mas é irmão. A gente convive muito junto. E naquele momento nós chamamos a pastoral familiar. Eu acho que o Padre Gleison chegou aí na casa deles também. Não, foi no hospital várias vezes, né? E naquele momento nós fomos, depois que a Glaucia teve a alta do hospital, que ficou 55 dias, se eu não me engano, em coma, né? Dentro da UTI. E quando ela foi para casa, nós levamos a pastoral familiar lá, juntamente com a arte, com a música. E a gente ia vendo aquela alegria da Glaucia, estava totalmente ainda, tinha um home care, né? Dentro da sala dela, foi montada na sala, na parte de baixo da casa. Então, por que eu estou falando isso? Porque veio na minha mente esse caso, e eu não tenho dúvida que a arte, ela cura, a arte, ela traz a paz, ela traz o amor entre a família, né? Isso aí. O que precisar, até o momento eu não sabia, né? Mas quando foi a última apresentação lá que você está falando? 2018. Então, aí logo depois... Quando teve o Congresso de Saúde e Espiritualidade, Isso. foi nesse ano. Momento, Então, 17, aí quando 18. teve... logo depois veio a pandemia. Exato. Né? Nós assumimos, o governo Elbert Rezende assumiu em 2021, né? Dia 1º de janeiro de 2021, e nós assumimos a Secretaria de Cultura, porque eu assumi a Secretaria de Habitação em primeiro lugar, né? Junto quando o prefeito tomou posse, me convidou, fui para a habitação, fiquei 7 meses e meio. Dia 17 de agosto eu assumi a Secretaria de Cultura de 2021, né? Então o primeiro passo foi pegar como que estava a Secretaria, fazer a política pública escutando os fazedores de cultura, né, que não eram escutados, e várias reclamações. Todos os polos nossos em reforma hoje, todos eles, nós temos 10 polos. Nosso centro cultural
que é onde que tem o Teatro Municipal, está em reforma, porque está interditado. Nossa Biblioteca Central está de Barreto, interditada. Então, todos os polos hoje, se você andar, estão em reformas. Então, nós estamos reestruturando ainda. Se eu te falar que eu sempre falo o seguinte, Jandiara, eu não tampo só com a peneira. Se eu te falar, foram falar de PCD comigo numa audiência pública, logo que nós entramos na Câmara Municipal. Esqueci o nome da pessoa que tem o movimento Mopan. Lúcia Anglada. Lúcia faz um excelente trabalho e foram falar de acessibilidade, né, com a Secretaria de Cultura. E eu falei, como você vai falar de acessibilidade com a Secretaria que eu tenho que tirar um cadeirante e botar no colo para subir 5 andares? Então não adianta eu falar de acessibilidade antes de eu fazer uma reforma e botar o elevador. Por que eu estou te falando isso? A gente está reestruturando, mas acho extrema importância ter sim, pode sorrir, vamos marcar, pode me procurar lá, vamos marcar. Eu falo sempre que a EMART, né? Não sei se vocês sabem, a EMART são 2 escolas técnicas reconhecidas pelo MEC no interior do estado do Rio de Janeiro. Uma é Rio das Ostras e outra é Macaé. Né? Isso sai formado em técnicos de teatro. Então vamos marcar uma reunião com a nossa diretora e faço questão de ter presente a EMART lá dentro, sim, quando vocês precisarem. Maravilha. Apesar de tudo que a gente está reestruturando e passando, né, porque nós estamos ainda reorganizando, a gente não vai conseguir reorganizar em 4 anos. Né? Se Deus permitir do prefeito voltar, ainda vai ter mais 4 anos. Mas, se Deus não permitir e tiver outra pessoa, espero que dê continuidade no trabalho que está sendo feito, não só da Secretaria de Cultura, mas em todo o governo, né? Porque o governo tem trabalhado dia e noite. Hoje mesmo eu falei com o padre, tem dia que eu nem almoço, hoje ainda almocei de quentinha, ontem eu almocei de quentinha, porque a gente está com a conferência aí na frente, a 5ª Conferência de Cultura, vai acontecer agora dia 15 e 16 de setembro, na cidade universitária, no bloco A da cidade universitária. É importante aproveitar a grande audiência, Jandiara, convidar os fazedores de cultura, a sociedade civil organizada, a fazerem o seu cadastramento, que vai até o dia 10 de setembro. Depois não adianta reclamar. Lá vai ser discutido o Plano Municipal de Cultura, lá vai ser discutido em 6 eixos, nós vamos debater a cultura, o que a gente espera da cultura de Macaé. E dali nós vamos eleger delegados para estadual, que vai ser, se eu não me engano, em outubro, e da estadual vai eleger os delegados para a nacional, para a Conferência Nacional. Então estou dando só um relatozinho, não vou querer atrapalhar muito, porque Jandiara nós viemos aqui para não, somos todos um. Mas é muito importante, quando você falou da família, veio uma frase: o futuro da humanidade passa pela família. Papa João Paulo II, nosso querido santo João Paulo II. Sim. Maravilha. Família é Deus, né? E assim, a espiritualidade, ela é compaixão, solidariedade, é domínio próprio, né? A espiritualidade, ela abrange muita coisa, né? E a gente vê hoje que o índice de divórcio está muito grande, as crianças estão se sentindo... Eu, como psicóloga na clínica, né? Eu vejo um pouco essas questões das crianças estão muito perdidas, né? Muito perdidas. Eu sempre fui ligada à música. Aos 8 anos comecei a tocar piano, depois fui pro violão, depois um pouquinho de cada instrumento. Só não toco o instrumento de sopro. Já estudou na EMART? Não, nunca estudei na EMART. E aí eu sempre toquei, né? Minha mãe me criou dentro da igreja, meus pais me conduziram à religião, então desde muito nova eu fui criada lá. E lá eu aprendi, né? E aí sempre toquei, fui muito ligada, né? Hoje eu não canto mais não, mas já cantei muito na igreja. Fui coroinha, já trabalhei quando o padre Gleice pensava em não querer ser padre, eu abri e fechava a igreja Nossa Senhora de Fátima, fui coroinha, já fui coordenador de grupo jovem, pastoral familiar. Hoje eu estou numa outra função, né? Outra missão. Outra função não, outra missão. Outra missão. Outra missão. Quando eu fui para essa missão de estar secretário, conversei com o nosso bispo, Dom Luiz, né? Conversei com o padre Gleice, porque é uma missão árdua, né? A gente não tem tempo para a família, a gente não tem tempo para os filhos. Eu levei 45 dias sem ver Letícia no Rio, fui ver agora semana passada, fui na sexta e voltei no domingo, antes do meio-dia.
Porque a Secretaria de Cultura é uma secretaria que ela trabalha a semana toda, mas final de semana ela é muito intensa. Então a gente tem que estar presente em todos os cantos, né, da cidade. Então, e hoje, né, com essa missão, a gente falando de religiosidade, hoje lá eu mexo com todas as religiões. Eu mexo com candomblé, eu mexo com umbanda, eu mexo com espiritismo, eu mexo com evangélico, católico. Quando eu entrei, ficaram meio assim, né? Só que não sabiam da minha postura, porque sempre me viram muito na Igreja Católica e vão continuar me vendo, porque a minha religião é católica, né? Mas hoje eu tenho que atender e conversar com todas as religiões. Como então, que é isso para você, Leandro? Como que você está lidando com isso? Lido muito bem. Até mesmo porque aqui eu tenho, como eu te falei, né? Eu tenho um amigo, não vou nem chamar de padre com todo respeito, mas é um grande amigo. E no início nós conversamos muito sobre isso, né? Logo que eu entrei, Jandiara, teve a primeira marcha, a primeira caminhada, ele está rindo, né? A primeira caminhada da intolerância religiosa. Contra a intolerância foi. Contra a intolerância, a Vivian, que foi, se não me engano é a Vivian, esqueci o bairro, que foi agredida com um facão, Lagomar, com um facão, por estar escutando, não lembro se era o candomblé, se era umbanda. Um abraço para a Vivian. E foi agredida com um facão porque ela estava escutando a música da religião dela e veio um vizinho e arrancou a visão dela. Né? E teve essa. Isso foi ano passado, 2021. E teve essa caminhada da intolerância, vai ter de novo agora. Só que na primeira vez, eu, como estando secretário, eu apareci, fui na Rua Direita, na Rui Barbosa, calçadão, em frente à Nova Aurora. Quando apareci, tomaram um susto, né? O secretário de Cultura é católico, né? Praticante, ministro da Eucaristia. Estou como ministro da Eucaristia hoje da Igreja Católica. Aparecer numa caminhada dessa, e até mesmo antes de ir para a caminhada, conversamos muito, né, Padre Gleison? Conversamos muito, mas isso hoje eu tiro de letra, para mim não me atrapalha em nada, somos todos irmãos, temos que escutar a todos, temos que respeitar a todos igual a qualquer ser humano. Para mim é indiferente se você é do candomblé, se você é da umbanda, se você a maioria da minha família, eu tenho uma parte muito do espiritismo e tenho uma parte grande da igreja evangélica. Muito. As irmãs da minha mãe, todas, só tem uma de 12, 13 irmãos, tem 2 que são católicos. O resto é tudo evangélico. Do meu pai, a maioria é espiritismo, é espírita. Então eu lido muito bem com isso. É olhar o ser humano, né, secretário? Com amor, lógico. Com respeito. O mundo já falta tanto amor, né? Se a gente não é? E Deus é amor, né? Deus é amor. Isso foi de própria revelação. O Leandro usou uma expressão que é interessante, porque assim, eu penso que tudo seria mais simples se nós arrancássemos as gavetas. Porque assim, cada vez mais nós vamos vendo movimentos em que tem que se colocar dentro de um quadrado. Então, ou seja, loura aqui, morena aqui, aquela que está entre loura e morena, então tem que se criar uma categoria, tem que entrar aqui. Se nós entendêssemos que somos irmãos porque somos gente, isso já facilitaria muita coisa. Verdade. E o Leandro usou um verbo que é extremamente importante, que é o escutar, né? A primeira coisa que fizeram foi escutar as demandas. Então, assim como ele, como secretário, ele não está para defender uma bandeira ideológica, religiosa ou político-partidária, mas escutar as necessidades e as demandas da cultura no município, é a mesma função do NAER, né? Que não é questão de não levantar uma bandeira, olha, aqui, porque eu sou padre católico, então eu tenho que atender os meus irmãos católicos. Sim e não, mas é que primeiramente eu estou para escutar. E se percebo que tenho ali uma pessoa que ela é evangélica e que está trazendo 1000 conflitos, aquelas das perguntas que a senhora mesmo, né, trouxe aqui para nós, como seria importante se entendesse, então, assim, qual é a denominação da senhora? Vamos entrar em contato com o pastor da senhora. Sim. Para que ele possa vir aqui, estar com a senhora também. Né? Eu sei que muitas pessoas comentam algumas coisas a meu respeito, dizendo assim, mas o que tem a ver o padre lá em determinado lugar e que tira foto todo mundo, sai todo mundo? Eu, claro,
porque nós somos irmãos, né? Ou eu consigo entender isso e convivo com todos porque somos irmãos, ou então nós vamos ter um discurso muito bonito na teoria e a prática completamente diferente. Como se faz necessário o tema da escuta? Isso no serviço religioso, né, espiritual, é fundamental. Porque quantos dramas, quantas mazelas humanas nós temos, a senhora, né, como terapeuta, das crianças, como a senhora mesmo disse, nós não somos capazes de escutar. Nós estamos com o tema, entramos agora, né, entraremos amanhã no Setembro Amarelo. Sim. Né, o tema do suicídio. E que nós, muitas vezes, nos fechamos porque não temos tempo para escutar o outro. Verdade. Isso é necessário e urgente. Teve uma audiência pública, logo depois da caminhada da intolerância religiosa, eu liguei para o Padre Gleison. O Padre Gleison não deu 2 segundos e, na hora, aceitou o convite. A audiência pública sobre a intolerância religiosa e a Vivi estava presente, né? Aí tinha pai de santo, tinha pastor. Quando eu dei a resposta, foi o vereador Michel que fez professor Michel que chamou essa audiência pública. Quando eu dei a resposta para o vereador ficou super contente porque achou que, tipo assim, pô, meu padre vai? Falei, lógico que vai. E na mesma hora que eu liguei, ele aceitou o convite. Nós levamos umas 3 horas ou mais. 3h30 de audiência. Sentado lá na Câmara, na audiência pública, e cada um teve o seu momento de fala, e todo mundo se respeitando, né? Os pais de santo que estavam lá, o padre Gleison que estava lá, os pastores e irmãos. Somos irmãos. Isso é humanização, né? Isso é espiritualidade. E humanização? Não. Aqui, deixa eu olhar para a Cris aqui. Humanização não é pintar parede. Porque às vezes a gente fala assim, vamos trabalhar o tema da humanização. Por isso, pinta a parede, põe florzinha, e agora sim, olha que maravilha, estamos tratando a humanização. Reformamos o prédio. Tá, você criou um espaço mais agradável. Mas se nós estamos falando de humanização, nós estamos falando de humanos. E o profissional da saúde precisa ser atendido nas suas necessidades, precisa ser escutado. O paciente precisa ser escutado. Isso é humanizar, não só pintar a parede. Pintar a parede é muito fácil. Mas gastar tempo com a pessoa, aí sim nós começamos a humanizar. E é o que nós precisamos bastante. Bastante, né? Principalmente em setor público, né? Humanizar as práticas também, né, padre? Exato. Não é só cara crachá. Bacana, gente. Quero passar por uma pergunta aqui, porque a gente estuda muito nos artigos científicos essas questões de milagre. A gente acabou de falar aqui de um milagre de uma pessoa, de uma amiga querida, a Gláucia, naquele acidente, naquela explosão daquela lancha, que ela ficou 55 dias em coma, né? E eu, desde pequena, eu sempre me deparei com questões de milagre, de exorcismo, milagres de pessoas com câncer, né? Através da fé. Eu gostaria que o padre falasse um pouco sobre as suas experiências de milagre. Não milagre na mudança de percepção de mente, como fala na psicologia, na terapia, né? No livro Um Curso em Milagre. Mas milagre na forma. Qual foi, assim, o milagre que mais te impactou? Essas experiências de milagre, que hoje a ciência reconhece isso, que realmente a fé ela promove saúde física e mental. Interessante essa fala da senhora, porque assim, primeiro eu sou um grande admirador de um médico, Dr. Fernando Lucchesi. Ele é cardiologista e foi diretor da Santa Casa em Porto Alegre por muitos anos, se não me falha a memória, ainda está diretor. Tive o prazer de participar de 3 conferências dele sobre a questão da importância da fé, da espiritualidade, da religiosidade no processo de cura da pessoa. E daqui a 15 dias vou estar de novo, né? Mais uma palestra dele, onde ele traz todos os elementos científicos de como que a religiosidade, a espiritualidade ajuda num processo de cura, cientificamente falando. Qual que é o grande problema? Eu falava das gavetas, né? Às vezes nós temos muitos médicos que querem curar o corpo, mas ignoram a alma. E esse binômio, né, ele se dá junto. Muitos dos casos em que nós, agora falo como padre, né, mas poderíamos falar do Naer. Muitos dos casos em que eu estou ali tocando como um tema religioso, espiritual,
aquilo ali vai trazer uma cura física para a pessoa. E uma palavra-chave, por exemplo, é perdão. É incrível como que o perdão, doença da alma, ou seja, que ajuda a cura, né, de uma doença da alma, ela traz para uma cura física, né? Eu tenho vários casos de situações em que estive atendendo e que depois via como resposta, né, um milagre, podemos dizer assim. Quando eu falo de milagre, eu não estou falando simplesmente da cura aqui, né, a pessoa que estava lá em coma e que voltou a viver, mas também de um descanso eterno. Me lembro de uma vez, uma pessoa falou assim: padre, o senhor pode visitar meu irmão? Ele está em coma, ele caiu da laje. Eu falei: tá, posso sim. Fui lá visitar. Ela pediu para ir, fui fazer as orações, né, que nós chamamos de unção dos enfermos. E eu sempre tenho como praxe a mesma orientação quando eu estou falando para um católico. Né? Eu falo assim: oi fulano, eu sou o padre, mas eu nem me identifico, eu sou padre tal e tal. Sou padre e estou aqui para rezar por você. Tá? Passou um certo tempo, eu estava num evento e aí a irmã dessa pessoa falou assim: padre, deixa eu lhe apresentar uma pessoa. E ela me apresentou o irmão. Aí ela falou assim: lembra dele? Eu tenho pavor dessa pergunta. Por favor, não faça essa pergunta para nós, padres. Tá lembrado de mim? Lembra de mim? Ah. Aí ela falou assim: tá lembrada dele? Aí eu disse: não. Né? Aí ele parou assim: o senhor foi o padre que esteve orando por mim no hospital? Aí eu falei: não sei. Aí ele: eu te conheci pela voz. Aí eu falei: meu Deus, quem é, né? Aí ela: padre, lembra meu irmão que tinha caído da laje, e o senhor foi lá e rezou por ele. Eu falei: meu Deus, lembro. Ele em coma, ele que disse: é o senhor, porque eu reconheci pela voz, né? Depois daquela visita, o quadro dele foi melhorando, mas eu não sabia quem era ele. Um caso. Outro caso. Aconteceu num hospital aqui, Unimed. Me chamaram para atender uma senhora que estava nos seus últimos momentos de vida. Aí, cheguei lá, 8h30 da noite, e fui barrado. Falei: ai, não acredito que me barraram. E agora a mulher vai morrer, e eu tô aqui, e eu não consigo. E aí, quando eu tô saindo já revoltado, encontro o Dr. Augusto César na porta da Unimed. Os milagres da vida, que o Papai do Céu vai colocando as coisas, né? Uhum. Encontro o Dr. Augusto César na porta, aí, né, eu dei boa noite para ele, aí eu voltei, falei: eu vou lá falar com ele. Falei: ah, doutor, por favor, tem uma senhora que precisa da minha presença. E me barraram. Aí ele olhou no relógio e disse: época da Covid. Padre, poder entrar, só não pode entrar. O horário também não é bom. Mas eu vou levar o senhor lá. E aí ele foi comigo até a porta do leito daquela senhora. Na época do Covid? Final da Covid. Nossa. Aí cheguei lá, encontrei, aí a filha dela veio, não. Entrei no quarto, no que eu entrei no quarto, a senhora falou assim: ai, padre, que bom que o senhor veio, tem 56 anos que eu não me confesso. E como que eu preciso falar com o senhor? Calma, boa noite. Aí a filha saiu e falou assim: padre, o caso dela é grave. Eu falei: mas não parece. Ela estava com Covid? Não, ela não estava com Covid, isso foi só na época, né, da Covid. Aí eu falei: tá bom. Fui atender a senhorinha em confissão. E ela falando de 56 anos que não se confessava, mas ela estava bem de saúde, isso no meu olhar meramente humano. E eu falei assim: olha, a senhora vai ficar boa, a senhora vai sair daqui, né, vai fazer um cafezinho pra mim e tal, não sei o quê. Isso umas 8 e pouca da noite, quase 9 horas da noite. Lá para as 11h30, meia-noite, o telefone toca e diz: padre, mamãe descansou. Eu falei: como? E estava bem? Aparentemente estava bem. E estava esperando aquele momento. Né? Milagre, mudança de percepção de mente. Ela estava precisando se esvaziar, se confessar. Exato. E descansou. Semana passada, doutora Ana Amélia, acompanhei o caso do marido dela com câncer, né, várias vezes foi ao hospital e tal. E aí quando foi no sábado à noite, eu estava no Hospital São João Batista, e aí cheguei lá, né, falei: padre, não, e tinha deixado para ir para o domingo. Falei: não, domingo entre uma missa e outra eu vou lá. E aí recebo uma mensagem de Márcio Klein, que é parente da família, falou assim: padre, eles estão esperando o senhor no hospital, o senhor vai lá? Eu falei: não, vou deixar para ir amanhã, entre uma missa e outra, porque hoje, sábado, eu não consegui ir. Aí ele diz assim: parece que está nos seus últimos momentos, padre. Eu falei: opa, últimos momentos é para agora. Peguei, né, óleo, livrinho da oração e fui para o hospital. Sábado, umas quase 8 horas da noite. Cheguei lá, encontrei a esposa, a filha e ele ali no leito do hospital. Vi que realmente era grave.
E aí conversamos e tal, não sei o que das quantas. Aí eu perguntei assim, e a senhora tá bem? Aí a filha, ela falou assim, tô bem, padre, tô firme. Aí a filha, não tá não. Tá não, porque mamãe tá se culpando e tal, daquilo outro. Aí eu peguei e falei assim, não, mas a senhora tem que ter tranquilidade, porque quando nós encontramos uma pessoa num processo de agonia, também é um ato de caridade, né, de nós pedimos ao Papai do Céu que dê a ela o descanso eterno. Então, de poder dizer para ele, né, olha, pode descansar, que a senhora vai estar em paz, que ele vai estar em paz, ele está assistido, né, pelo sacramento. Então, teve o perdão dos pecados, teve a unção, está preparado para estar diante de Deus. Que idade tinha essa paciente, mais ou menos? Esse... Estava com câncer? Esse que estava com câncer, 72, eu acho, acho que 70 e poucos. Não deu meia hora. Márcio me liga e diz, padre, Marco Aurélio faleceu. Então, ou seja, ela falou assim, foi sair E ele dali, conseguia dialogar com você? Não, né? Ele não. Estava no CTI? Não, já estava nos paliativos, nos casos paliativos. Mas foi interessante porque no momento da unção dos enfermos, né, que tem uma fórmula que diz assim, pela faculdade que me foi concedida pela Sé Apostólica, eu te concedo indulgência plenária. Ou seja, perdão de todos os pecados, perdão de todas as penas, de todas as culpas, né, eu te perdoo. E aí nesse momento... É lindo, né, isso, né? É lindo. E aí ele meio que se recontorce um pouco no leito, né? Como se fosse um sinalzinho assim, eu acolho. Né? Ai, que bom, aí, graças a Deus. Menos de meia hora depois. Né? Um outro caso, fui visitar a avó de Suzana na Unimed em Campos. Cheguei lá, malzinha, já estava lá e tal, não correspondia a nada. Entrei, dei unção dos enfermos para ela, e aí parece que eu fui a última pessoa com quem nós conseguimos conversar. E aí logo depois ela teve um processo de piora e veio o falecimento. Né? Então eu falei assim, são as graças ou os milagres, porque nós falamos de vida, que não é só isso que nós vivemos aqui. Falamos de vida eterna, e um dos maiores milagres que nós podemos dizer é a capacidade de nós irmos para o céu. Humanos, mortais aqui, feitos de uma matéria, mas de fazer uma boa passagem, né? Porque a gente vê muito que as pessoas estão morrendo muito mal. Então é isso, né, Cris? Exato. Que o Naer quer trazer, eu acredito, né? E a Cris também, eu acredito que a Cris quer isso também, para que as pessoas possam ter essa passagem, né, mais humanizada. E não só passagem, porque tenho vários casos de pessoas enfermas, de crianças que nascem, que estão ali entre a vida e a morte, que vamos ao leito, batizamos, e a criança tem assim, o resultado de melhora, está aí, correndo para cima e para baixo. Incríveis, são os milagres que o Papai do Céu nos permite. Exatamente. E falando também da música, né, com o nosso secretário aqui, a música ela é capaz de conectar a essência interior divina dentro de nós. Né? A espiritualidade ela consegue estimular também essa espiritualidade. Ó, a responsabilidade aí. Tem um amigo meu... Eu gostei muito de saber o que é o Naer. É importante. Muito. Tem um amigo meu, quem sabe a secretaria não traz ele um dia aqui, né, na HPM, alguma coisa assim, chamado Urbano Medeiros. Urbano Medeiros já é um senhor, tá um pouco enfermo, e uma vez conversando com ele já esteve aqui em Macaé, numa festa nossa, e ele é musicista. E então ele falou assim, ele gasta um tempo da vida dele visitando os pacientes no leito terminal, tocando instrumentos. E aí ele dizendo, que eu não fazia ideia, ele dizendo assim que em muitos casos, determinada nota musical que ele toca, né, toca alguma coisa da pessoa. Sim. Pessoas em coma há tanto tempo, tantas situações, então ele falava desse processo de cura através da música. Hashtag fica a dica, Urbano Medeiros. Sim, tem também a gente trabalha com o Cantoria, que eram os parceiros, né? Ainda do projeto Rir Pra Não Chorar, que a gente fez um trabalho. Tem o projeto. Depois da pandemia ele parou, né? E aí agora a gente tocou na Naer. Mas o Cantoria, o Jean Sibelius, né? Que ele é regente de coral e ele é músico, tem uma escola de música ali em frente ao SESI. Eles são nossos parceiros e a esposa dele, ela fez pós-graduação em musicoterapia. Então são pessoas assim especiais que fizeram um grande trabalho junto com o projeto Rir Pra Não Chorar. A gente entrava dentro do CTI, eram momentos assim inesquecíveis, como que a música traz essa unção, nos leva
né, para esse lugar de transcendência, não é verdade? E eu acho que tem tudo a ver aí, né, Leandro? Com certeza. Agora, eu não sabia que tinha acabado esse grupo, o Jandiara. Esse grupo eu acho que tem que voltar. É. Era aquele que você se vestia de palhaço. De palhacinha. Era Foi um onde eu grupo conheci a Cris. Era um Eu grupo recebia ela espetacular. lá. Letícia, minha filha, uma vez participou. Foi, desse Jamor, tocou. algumas vezes, né? Tocou aqui Tocava, exatamente, até nos Letícia. Cavaleiros. Exato. Ela com um amigo dela. Foi. Com o Foi Gregory, se eu não me engano. Foi um espetáculo. Foi muito legal. Tocava cavaquinho, não, tem um nome. Esqueci o nome do instrumento. E ela se vestia de palhaça, se Sim. chamava. Sim. Aí depois a gente até se apresentou no Centro Gastronômico aqui, que vai ter agora também na semana que vem. Foi no Centro Gastronômico, foi Isso. no Polo Gastronômico que ela se apresentou. Foi. No último, E antes no da hospital pandemia. também ela foi. Aí de lá que eu levei ela pra gente fazer uma apresentação lá e foi muito legal. Aquele rapazinho também tem um dom incrível que se apresentou É o junto com Grêmio. ela, com ele. Grêmio. É, muito bacana. E a gente tá finalizando então, né? As Passou últimas rápido. palavras, 18h11. Esse programa Vamos- tinha que ter mais 1 hora. Não é? Tá Muito pouco. bacana, um bate-papo Uma hora é maravilhoso. pouco. Muito 1 hora é legal. pouco. Tem muita coisa boa aí pra acontecer, né? A gente vai trazer, eu pretendo trazer aqui, se Deus quiser, a Maiara, né? Aqui também, talvez, né? Quem sabe a gente consegue também trazer o prefeito, trazer as psicólogas do HPM também e trazer mais a Cássia pra gente falar um pouquinho também sobre ciência, que é muito legal. Tem muita coisa boa pra acontecer aqui nesse lugar, né? Vou te dar a notícia. A doutora Maiara, secretária de Automédia, já confirmou, só vamos ver a data com você, está confirmada, e o prefeito também. Bacana. O prefeito não vai, Maravilha. durante esses 12 dias agora, ele vai estar fora, junto com o governador do estado, num compromisso, uma agenda externa do país, fora do país, mas também já falou que vai estar presente no podcast aqui com você. Bacana, tá tudo fluindo, é Deus mesmo, né? É Deus. Semana que vem é feriado, é 7 de setembro. Acredito que a gente pode pegar uma folgazinha. Acho que depois eu ligo pra você pra gente agendar direitinho com eles, Com certeza. né? À Porque disposição. tem o desfile, né? À disposição do Nair. 7 de A setembro. Cris vai viajar também. Maravilha. Quero agradecer a presença Secretária. do padre, dizer que a gente está muito feliz aqui com vocês, né? O padre trouxe aí a experiência dele muito bacana. E o Leandro também, essa pessoa aí super carismática também, né? Que está fazendo um grande trabalho em Macaé. E é isso, a união faz a força. As considerações finais. Primeiro agradecer, né, pela oportunidade, né, a senhora, a Cris, aqui ao Leandro também que fez o convite, né, para poder estar aqui e dizer o seguinte, né, a nossa vida ela é muito, a vida é simples, nós complicamos demais as coisas e cuidar mais da saúde, né, não simplesmente de cuidar da saúde corpo, mas dessa saúde espiritual, né, de ter alguns recursos para nós lutarmos, para poder arrancar, né, para alcançar a cura da inveja, da raiva, do ódio, do ressentimento, da mágoa. Tudo isso nos adoece. E como que isso é importante ser trabalhado também num processo de escuta. Que às vezes a pessoa quer o remédio para poder passar a dor de cabeça, mas esquece de estar tratando tudo isso, né? Todas as questões que vão adoecendo a alma, né? Sim. E aí, se pudesse resumir numa palavra, né? Aproveitar hoje que nós temos, de pedir perdão, né, das situações e das pessoas que nós precisamos pedir perdão e também aceitar o pedido de perdão. Porque quem não erra, Jesus mesmo disse, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Será que eu preciso ser condenado, né, eternamente por um erro, talvez que eu já tenha me arrependido dele? Então, pedir perdão e dar o perdão. Isso é um gesto grande de amor a si e ao outro. Bacana, né? Somos mente, corpo e espírito. E a gente muitas das vezes trata só do corpo, né? Apagou aqui. A gente trata só do corpo, da mente. É raro as pessoas irem ao consultório de psicólogo. Psiquiatra tá bombando, mas psicólogo não. O espírito, então, a gente tá tentando estimular as pessoas que realmente vale a pena cuidar do espírito, porque realmente promove saúde integral do paciente, né? As considerações finais, Só Leandro? agradecer você mais uma vez, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Parabéns mais uma vez pelo Nós que excelente trabalho. agradecemos. Vou lá, vamos marcar Vamos já lá. aqui no
marcar Nos essa bastidores reunião. o dia, a hora já. Firmou ela. Padre Ah, Gleison. não. Vamos levar música pra lá, padre. Vamos. Isso vai junto. Padre Sax. Gleison também, meu grande amigo. Meu Teclado. padre, meu amigo. Trabalho também não é fácil. Mas vale a pena. Fui lá buscar ele agora, estava atendendo desde que hora? Nós estamos na luta hoje desde as 9 da manhã. Desde 9 da manhã. Nossa. Né? Então, mas esse é o trabalho e é o que o senhor falou, né? Pedir perdão e perdoar. Isso é muito importante. Essencial. Eu Exato. trabalho muito isso dentro de mim. Ainda mais o cargo que eu exerço hoje, as pessoas falam o que não conhecem. Né? E eu já tive 2 situações. Mas pelo cargo que a gente exerce, a gente não pode deixar passar também. E nessas duas situações que eu tive, nesse pouco período que eu estou à frente da secretaria, eu perdoei a pessoa, as duas. Não, pessoas bem mais idosas do que eu, e perdoei as duas. Eu acho que a vida é isso, é perdoar para ser perdoado. É uma libertação emocional, né? É isso. O Cris, Então, considerações? me sinto muito honrada de estar aqui com Eu o padre, também. com a minha amiga e com o secretário de Cultura. Eu sempre fui muito ligada à música, herdei do meu avô. Meu avô tocava na banda da Aeronáutica no Rio de Janeiro, se apresentou no Teatro Municipal, foi maestro, trouxe até um livro dele aqui que ele utilizou. Ai, Tive que trazer. legal, Cris. E herdei a música dele. Então, sempre fui muito ligada à música. E, assim, fico muito feliz, né, da Secretaria de Cultura presente no HPM. Firmamos esse elo agora. E aí, a gente já vai marcar reunião, cronograma, para a gente começar esse trabalho aí. lá no Muito HPM. bom, muito bom. A gente encerra aqui o nosso podcast Espiritualidade na Saúde Pública de Macaé, com a presença aqui do secretário de Cultura Leandro Mussi e o padre Gleison da Igreja Santo Antônio. Santo Antônio. É uma honra estar aqui com vocês. Foi um presente divino hoje para nós, Foi um presente. né? E a união faz a força, né? E a gente, tudo isso é missão mesmo, né? Em prol da comunidade macaense, em prol do hospital, dos hospitais. E a gente realmente quer levar saúde. Saúde mental, saúde espiritual para todas essas pessoas que ouvem esse podcast. E levar cultura. E levar cultura, isso aí, importante. Somos todos irmãos. Isso aí. Todos irmãos. Um grande abraço, pessoal. Até o próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal.